o que é que podemos falar em torno do Dia Mundial da Filosofia. E fomos ao mais básico, ao mais original neste tema, que é o que é a filosofia. E quando nos atrevemos a pensar sobre esta pergunta, creio eu, porque estava no momento em que pensámos, estávamos a fazer uma tempestade de ideias sobre o programa de atividades, longe estávamos de compreender até que ponto é uma questão importante. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, tentem, porque estas coisas são boas para percebermos qual é o estado da arte da nossa maneira de pensar, vão descobrir uma série de sites, de blogs, em que esta questão surge e que as pessoas tentam responder. E se há um elemento comum em todos esses sites é o elemento de efetivamente não sabemos o que é a filosofia. Ou seja, tentamos chegar a uma definição, mas é algo que se reveste de alguma abstração e alguma subjetividade. Então o objetivo hoje é tentar retirar um bocadinho do véu da abstração e um bocadinho do véu da subjetividade. Vamos ver se conseguimos. Mas há algo que eu vos consigo garantir, que é o que eu sei sobre filosofia, o que eu vivenciei até hoje no âmbito da filosofia, eu sei-o e vivenciei-o através do professor José Carlos e através daquilo que o professor representa enquanto diretor da Nova Acrópole. O que eu quero dizer é que a minha experiência no âmbito da filosofia aconteceu durante a minha vida até hoje dentro da Nova Acrópole. Então, nesse sentido, eu acredito que há muito do conferencista original nesta atividade, que é o professor, na partilha que eu quero fazer convosco. E, tentando enquadrar, nós pensámos em fazer esta atividade sobre filosofia porque a filosofia é o pilar central da Nova Acrópole. A sua essência está na sua origem e está na sua missão e na sua visão. E existem 3 princípios da ação principais na Nova Acrópole, que nós carinhosamente chamamos escola. Portanto, se vocês virem que em algum momento eu digo escola, estou a falar da Nova Acrópole. E esses princípios da ação, obviamente, estão redigidos de uma forma institucional, mas nós podemos sistematizá-los em 3 ideias principais, que são a formação de uma fraternidade, além das diferenças naturais entre nós seres humanos, as naturais e as não tão naturais, o estudo comparado, que nos possibilite chegar a um conhecimento de nós mesmos e um conhecimento da natureza e do mundo, e o desenvolvimento do ser humano. De maneira a que se torne um agente ativo na mudança da sociedade e que com essa ação de mudança possa contribuir para melhorar o mundo. Estes são os 3 princípios da ação da Nova Acrópole. E eu penso que fica claro, nestes 3 princípios, que a filosofia tem uma grande importância na ação da escola e o tipo de filosofia que a escola defende e tenta praticar, que é uma filosofia prática e uma filosofia ativa. O que quer dizer que, à semelhança das escolas de filosofia que nós podemos estudar e analisar da antiguidade, nós acreditamos que devemos viver aquilo que aprendemos e aprender a partir daquilo que vivemos. Daí o sentido prático. E é desta perspectiva que vos falo hoje sobre a filosofia, porque há sempre uma perspectiva quando nos focamos nas coisas para falarmos sobre elas, e tentei refletir sobre aquilo que vivo, ao mesmo tempo em que
tento viver aquilo que reflito, ainda que isso seja um bocadinho mais difícil, não é? Todos nós sabemos que a passagem da teoria à prática é sempre mais complicada. Então é esta a base das reflexões que eu quero partilhar convosco, é a vivência. A vivência que tenho como membro da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia à maneira clássica. Não vamos começar, depois deste enquadramento, que eu penso que é importante, vamos começar pelo início, que é a ideia que nós temos da filosofia. E vamos generalizar, ok? Corremos o risco de generalizar, mas vamos fazê-lo com consciência. Que tipo de ideia que nós podemos ter da filosofia hoje em dia? Podemos, e agora vou dar se calhar a versão negativa da coisa, podemos associá-la a uma disciplina. A filosofia é uma disciplina, não é? Que temos lá por volta do ensino secundário, que aqui em Portugal até está envolta em alguma polémica, não é? Por causa dos exames, de se acontecem exames ou se não acontecem exames, se o fazermos exames confere importância ou não confere importância, enfim, mas uma disciplina do ensino secundário. Se calhar também temos a ideia que é uma ciência, portanto, que obedece a determinados princípios, uma ciência da contemplação. Né? Temos a ideia da filosofia contemplativa e até uma ciência, eu diria, da imobilidade, porque associamos muitas vezes que pensar exige que paremos. Ou seja, para se pensar, há que parar. Isso leva-nos àquela ideia de filósofo grego, com aquela posição, sabem, não é? Aquela posição assim inquiridora de pensar nas coisas necessariamente sem estar ao mesmo tempo a movimentar-se, a viver, a agir. Depois também talvez pensemos que é algo velho. Porquê? Porque associamos a filosofia precisamente à época grega. Então pode haver a tendência para pensarmos que é algo que não faz sentido hoje em dia. Não é algo que se adequa à modernidade. É uma coisa que está em decadência. Podemos também pensar que é algo intelectual, muito ligado à ideia da contemplação, algo intelectual que está diretamente relacionado com, por exemplo, a quantidade de livros que lemos. A famosa imagem também que associamos à filosofia de um senhor, normalmente, não uma senhora, isto também talvez seja importante, um senhor com muitos livros debaixo do braço. Não é? Ou seja, associamos a quantidade de conhecimento depositado nos livros. E isto até está presente na nossa linguagem prática. Por exemplo, em conversas, talvez já tenha acontecido com alguns de vós, em conversas estamos a conversar com um amigo, o amigo está-nos a expor uma situação qualquer e nós queremos ajudar esse amigo e até temos ali alguns contributos, mas contributos teóricos, porque a situação não é connosco. E o que é que vem do outro lado? Não me venhas com filosofias, não é? Esta expressão muitas vezes aparece na nossa linguagem, não me venhas com filosofias. Como quem diz, não me venhas com teorias. Dá-me elementos práticos. Então tudo isto, de alguma forma, dá-nos pistas sobre a ideia que nós temos da filosofia hoje em dia, genericamente falando. Outro elemento importante passa também por irmos buscar definições de dicionário. Eu acho que, além do dicionário, há também, como falava há pouco, a questão dos blogs, dos sites, ver o que é que circula como ideia para tentarmos perceber o que é a atual forma de pensar. E eu fui buscar um género de dicionário online, uma definição que diz que a filosofia é a atividade crítica, abstrata, conceptual do ser humano que problematiza e que o ser humano, pode estabelecer sobre os diversos elementos do conhecimento humano e do seu meio. Portanto, uma linguagem, eu diria, académica, balizada, e depois fui buscar outra,
num dicionário, este assim, num dicionário online, muito interessante, que diz que a filosofia é o amor pelo saber, particularmente a investigação das causas e dos efeitos. A filosofia é a elevação do espírito, que nos coloca acima dos acidentes da vida e dos falsos preconceitos. Então temos aqui duas definições, duas abordagens que estão presentes na forma de ver a filosofia hoje em dia e que podemos talvez categorizá-las como ver a filosofia como uma porta de entrada e ver a filosofia como um caminho. Uma porta de entrada no sentido de ser uma janela a partir da qual nós podemos ver a realidade. E um caminho no sentido de constituir uma forma de viver, uma maneira, um estilo de vida. E como é que nós podemos chegar à filosofia? Nós na escola, muitas vezes, quando recebemos uma turma de alunos novos no curso de filosofia, que é um curso de introdução, de filosofia prática, muitas vezes perguntamos como é que chegaram à escola, como é que chegaram à Nova Acrópole, e de outra forma mais aprofundada, como é que chegaram à filosofia. Então, não vamos aos exemplos tão práticos, mas vamos ao encontro de ideias clássicas também, de personagens que todos conhecemos. Há dois companheiros que em algum período da sua vida foram mestre e discípulo. E já devem estar a adivinhar de quem é que eu estou a falar. Para ajudar, vamos a uma obra que alguns de vocês devem conhecer, A Escola de Atenas, de Rafael, aquela imagem muito conhecida que nos dá uma amostra muito interessante e muito significativa de filósofos, de grandes pensadores de diferentes correntes, e vamos ao centro dessa imagem. Nos degraus, na escadaria, se estiverem a visualizar, não é o Diógenes, que é um senhor que, quem conhece a imagem, é um senhor muito simpático, é um filósofo muito simpático, muito curioso, eu acho muito engraçado, que nessa imagem aparece deitado com um ar descontraído a ler um documento, portanto não é o Diógenes. Vamos subir uns degrauzinhos e uns degraus acima de Diógenes encontramos estas duas personagens, que são Platão e Aristóteles. Encontramos Platão a apontar para cima e vemos Aristóteles com a mão virada para baixo. E Platão e Aristóteles têm uma ligação importante. Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platão e, de alguma forma, mestre de Alexandre o Grande. A primeira relação entre Sócrates e Platão, eternizada na obra de Platão, porque nós conseguimos ver a presença do seu mestre em praticamente toda a sua obra. A segunda e a terceira relação, nem por isso. Ou seja, Platão e Aristóteles e Alexandre não mantêm esta ligação de mestre-discípulo para toda a vida. Ou seja, há um momento em que esta relação se corta e que há divergências de, vamos chamar de opinião, de formas de ver a vida. Mas, ainda assim, tiveram uma influência muito importante na vida destas pessoas, marcaram, de certa forma, a vida dessas pessoas e não deixam de constituir uma cadeia interessante. Platão e Aristóteles, há claras diferenças entre ambos. Aristóteles faz uso da razão e Platão, além da razão, trabalha com o pensamento simbólico, através de imagens. O que quer dizer que utiliza os famosos mitos, né, que todos conhecemos. E, parênteses, não deixa de ser triste, né, e eu diria lamentável, se me permitirem, que meio mundo considere que os mitos são
histórias sem grande importância, ou que são historietas infantis, não é? Que às vezes até são desprezadas e são ridicularizadas, por vezes em nome de uma visão científica do mundo. Ou seja, se eu tenho uma visão científica do mundo, isso não se coaduna ou não se pode conciliar com o interesse e a interpretação dos mitos. Então, Aristóteles diz-nos que chega-se à filosofia pelo espanto. Ou seja, que há uma admiração, ficamos admirados, ficamos perplexos, ficamos maravilhados com determinadas coisas. Isso provoca em nós uma necessidade e essa necessidade dá origem à filosofia. E há uma visão patente aqui em Aristóteles que o ser humano se constrói pouco a pouco, a partir do zero, a partir de uma tábua rasa, e que a cada nova oportunidade de construção dá-se então esse trabalho a partir do zero. Platão já nos diz que há uma descoberta, não a partir do zero, a cada oportunidade de experiência, vamos lhe chamar a cada encarnação, para utilizarmos uma linguagem que faça parte também da linguagem destes filósofos, e que há então esta oportunidade de descoberta através de um processo de reminiscência. Então, o ser humano reconhece as ideias porque já contactou com elas. Já esteve em contacto com elas no mundo celeste, vamos lhe chamar assim. E dá-se a reminiscência porque acontece a memória de algo, mas não uma memória intelectual, não uma memória, vamos dizer, processada. Uma memória que chega a saber a saudade do que somos realmente. Uma impressão que vem de dentro acerca daquilo que realmente somos. Ou seja, no fundo, por baixo do que passamos a vida a tentar ser, está aquilo que somos realmente. E essa lembrança é algo que vem de dentro de cada um. Não é uma lembrança que seja dependente ou que seja imposta desde fora. Não sei se vocês já viram, certamente o mito da caverna todos conhecemos, um bocadinho melhor ou um bocadinho pior. E normalmente quando falamos do mito da caverna associamos-lo muito a um filme, o Matrix, que é conhecido de todos. Mas há pouco tempo, eu creio que há uma semana, mais ou menos, vi um outro filme que se chama A Ilha e que, tal como, por exemplo, outro filme que é o Truman Show com o Jim Carrey, retratam muito bem o mito da caverna. Ainda que em realidades totalmente diferentes. E, tanto no mito da caverna como nesses três filmes, nós conseguimos observar que há algo dentro do humano que se liberta, ou seja, em todas essas histórias há um ser humano que se liberta da realidade, da falsa realidade que está a viver. E, tanto no mito como nos filmes, nós vemos que dentro desse ser humano surgiu algo, ou seja, houve algo que acordou e que o fez ver além do mundo
concreto, além do mundo que lhe aparecia como real. E faz lembrar, mais uma vez, uma imagem platónica de que o ser humano já terá tido asas para voar até um mundo mais elevado, até um mundo que Platão chama o mundo das ideias, mas que deixou de ter essas asas. E no lugar das asas ficaram uns cotos. E que perante algumas ideias, perante a contemplação de algumas ideias, o ser humano, por reação, porque reconhece, tenta mexer as asas para voar. Só que já não consegue. Então só mexe os seus cotinhos. Então esta imagem é um reconhecer de alguma coisa que nos soa familiar, embora como isto não é propriamente intelectual, é-nos difícil de acompanhar. No mito da caverna e também nesses filmes, aquele ser humano que tenta sair não é nem o sábio, nem, vamos lhe chamar, o ignorante. Ignorante no sentido de aquela pessoa que não conhece. Okay? Não é nem o sábio nem o ignorante, porque o sábio já saiu, já está noutro mundo. Ainda que possa voltar, como no mito da caverna, não é? Que quem sai tem a possibilidade de voltar a entrar para ajudar quem está dentro da caverna. Ainda que volte outra vez, já saiu, já está noutro mundo. Portanto, não tenta sair, porque já o conseguiu fazer. E, por outro lado, o ignorante. Aquele que não conhece, não sabe que está numa realidade circunscrita. Ou então sabe, mas prefere fingir que não sabe. Ou por medo, ou pelo esforço que isso implica, não é? pelo trabalho que essa consciência nos dá. Então, quem tenta sair, se não é sábio e se não é o que estamos a chamar de ignorante, quem é? É o filósofo, nesta perspectiva. É, e vamos chamar o agente da filosofia para não parecer arrogância, dizer que é o filósofo. É o agente da filosofia. É aquela pessoa que não sabe, que não conhece, que não compreende, mas que se dá conta que não sabe, que não conhece e que não compreende. E que quer fazer alguma coisa quanto a isso. E por isso se põe em movimento. Porque quer fazer alguma coisa quanto a isso. É o ser humano que ainda não tem a sabedoria. Porque se tivesse a sabedoria, era um sábio. Então é aquele que ainda não tem, que sente falta da sabedoria. E como sente falta, ama. Ama a sabedoria. E amor e filosofia estão muito relacionados. Porque isto é uma ideia que eu li num dos artigos do professor José Carlos. Amor e filosofia não satisfazem o ser humano, dignificam o ser humano. A filosofia faz com que o ser humano seja capaz de se pôr em contacto consigo mesmo. Faz com que o ser humano aceda ao seu mundo interior. E isso faz com que se verticalize internamente. E o amor faz com que o ser humano dê. Mas um dar que não é um dar que espera que alguma coisa surja em resposta. O ser humano dá porque pode dar. Porque tudo aquilo que o ser humano não der, perde. Tudo aquilo que nós não vertermos na nossa vida enquanto seres humanos, não fica cá. Só aquilo que nós damos, só aquilo que nós refletimos de nós próprios na nossa vida,
é o que fica cá, como uma espécie de pegada. E além do amor, também existe uma relação próxima entre morte e filosofia. A aparente separação que existe entre ambos os mundos, entre vida e morte, é também a aparente separação que existe entre o mundo das coisas concretas e o mundo das ideias. São uma coisa só. Vida e morte. Mundo das coisas concretas e mundo das ideias. A questão é que, quando nós temos consciência que o mundo concreto é reflexo do mundo das ideias, isso permite-nos traçar um caminho diferente para a nossa alma. Porque, enfim, nós estamos aqui pessoas muito diferentes na sala e cada um terá a sua opinião. Podemos divergir de opinião em muitas coisas, mas há algo comum a todos nós, que é a certeza que um dia vamos morrer, certo? Ou seja, há um caminho que para todos nós é muito óbvio que vai terminar. E desculpem-me se isto soa a muito dramático, mas não estou a dar nenhuma novidade, pois não? Vamos todos morrer. Então, esse caminho, nós sabemos que inevitavelmente vai terminar. E a consciência de que esse mundo das ideias se reflete neste mundo concreto, dá-nos uma outra opção, que é um caminho diferente para a alma. Um caminho que continua depois desta morte que nós estamos a falar, que é certa para todos nós. Então, Aristóteles dá-nos esta ideia de que chegamos à filosofia pelo espanto. Platão dá-nos esta outra ideia que chegamos à filosofia pela memória do que somos realmente. Chegamos à filosofia, efetivamente, porque há um questionamento. Não é por acaso que a tal imagem do filósofo que nós todos guardamos é a do senhor com um ar que se pergunta por tudo na vida. Porque há um ponto de partida nesta visão filosófica que é o questionamento, que é um perguntar-se ativa e constantemente sobre as coisas. Mas neste questionamento quer-se chegar a algum lado. Não é um questionamento no qual se pretende dissecar as palavras, entendem? Ou dissecar as ideias. Ou tentar compreender as coisas evocando o contrário dessas coisas. Ou buscando aquilo que nega aquela ideia. Não é esse tipo de questionamento. É um questionamento que pretende chegar a algum lado. E isto eu creio que é importante porque estamos a falar de movimentos contrários, mas que coexistem numa mesma estrada e que utilizam ferramentas diferentes. Num, usamos a mente que racionaliza. No outro, usamos a mente que vê, que intui, que sente mentalmente as coisas, que compreende. Num, convergimos as ideias que sobem em espiral e que nos fazem compreender pouco a pouco um bocadinho mais de algumas coisas. Noutro, divergimos em ideias que se afastam, porque vamos tentando engavetar as coisas. E se, por um lado, este engavetamento das coisas às vezes faz-nos ter a sensação de que compreendo melhor, porque engavetei, outras vezes também sentimos que este engavetamento nos limita, que falta qualquer coisa para compreendermos. O fecharmos na gaveta reduz a possibilidade de entendimento. Um une e outro separa. Mas precisamos dos dois. Para viver, precisamos dos dois.
Agora, como caminho, porque toda a vida é feita de escolhas, como caminho há que escolher. E o ser humano, por natureza, procura a unidade. Procura a unidade dentro de si próprio e a unidade fora de si. Então queremos um caminho que nos una aos outros, que nos una ao conhecimento. E para haver esse caminho, não basta este ponto de partida que estamos aqui a falar, que é o tal questionamento. Para haver um caminho, em tudo, tem de haver um ponto de partida, mas tem de haver também uma direção. Recorrendo a um exemplo muito prático de uma caminhada que façamos. Não uma caminhada rápida, porque senão o exemplo não se aplica, mas uma caminhada daquelas que demora mais tempo. Nós, quando começamos uma caminhada, até podemos não saber exatamente para onde vamos, mas temos de ter uma noção. Temos que saber por alto para onde vamos. E eu recordo-me sempre de uma história, lembro-me sempre de um episódio no Nepal, que chegámos a um sítio onde ia começar um percurso de 5 ou 6 dias pelas montanhas, e houve um senhor que nos foi levar a esse sítio de táxi, que por sinal se chamava Krishna. Portanto, uma coincidência feliz, vejam. E nós chegámos ao sítio onde ia começar a caminhada e perguntámos ao Krishna, perguntámos ao Krishna, mas agora vimos várias estradas, vimos, enfim, várias opções e perguntámos, então e agora como é que nós sabemos para onde é que vamos? E ele respondeu, up, always up. E nós não entendemos. E depois entendemos, porque realmente o caminho era sempre para cima. Não havia dúvidas. Ou seja, se houvesse dúvidas na definição, na escolha da estrada, tornava-se muito óbvio que era sempre para cima. Então, pegando nesse exemplo concreto, mesmo que não tenhamos indicações precisas com setas no caminho, sabem como há nestes percursos, há sempre umas setinhas que apontam. Às vezes não há setas. Ou às vezes nós não conseguimos ler essas setas. Mesmo que não consigamos ler essas setas, podemos ter esta noção de que o caminho é para cima. E essa direção já nos ajuda de alguma maneira. Mas temos um ponto de partida, que é o questionamento, temos a direção, mas não basta. Tem de haver também um ponto de chegada. Ainda que o ponto de chegada seja dinâmico, ou seja, quando nós chegamos ao ponto de chegada, nós percebemos que o caminho continua. E perdoem-me a insistência com o exemplo das caminhadas, mas eu acho mesmo que é um bom exemplo, não só porque eu tenho como vivência e tenho que fazer uso do que tenho, mas porque eu acho que é mesmo útil. Ou seja, nós quando caminhamos, quando peregrinamos, conseguimos retirar muita informação útil para a nossa vida. E também nas caminhadas, quando estamos a subir uma montanha, por exemplo, nós apercebermos cedo de que aquilo que nós achávamos que era o cimo, não é o cimo. Que há um outro cimo. E o corpo até reage, porque preparámos-nos para subir até àquele cume, mas depois chegamos ao cume e percebemos, isto continua. É normal. Porque do ponto onde eu estou, eu consigo ver o topo que a minha vista alcança. Para ver mais, eu tenho que subir mais. Na montanha e na vida. Então este ponto de chegada também é importante. Ainda que eu saiba que é um ponto de chegada, relativo. Mas é uma meta. E este elemento de subida, de elevação, também é importante. Não como inclinação absoluta, porque nada na vida funciona assim. Disparado por aí acima, ou seja, as coisas vão acontecendo com altos e com baixos. Exatamente como subir uma montanha, mais uma vez. Ou seja, é difícil nós encontrarmos uma subida numa caminhada que vá sempre a direito. Às vezes acontece, quanto mais próximo do cume estivermos, mais facilmente isto acontece, mas normalmente não é assim que subimos uma montanha.
Vamos subindo, vamos descendo, vamos fazendo ajustes, não é? E quando estamos a fazer esses ajustes, parece-nos que estamos a dar grandes voltas. Mas depois, se fizéssemos um zoom out, um zoom menos, que é assim que funciona no computador, não, se fizéssemos um zoom out, conseguimos ver de maneira diferente, porque estamos a ver de cima e conseguimos ter a noção de que, apesar de termos andado às voltinhas, estivemos, na verdade, sempre a subir. Então, isso diz-nos que, apesar de não termos sempre essa noção, que o caminho é, efetivamente, ascendente. É de subida. E até na nossa vida conseguimos também, certamente, encontrar esse exemplo, não é? Porque a nossa vida também é feita de altos e baixos. Há momentos mais luminosos, há momentos mais sombrios, há momentos em que nos sentimos muito bem, outros momentos em que nos sentimos muito mal, mas não é assim na vida. Nós vamos passando por estes momentos e depois, quando olhamos para trás, quando já temos alguma idade, na verdade não precisa ser muita, bastam alguns anos de vida e conseguimos olhar para trás e, se tudo estiver a correr bem, conseguimos ver que estamos um bocadinho melhores do que estávamos. Conseguimos ver mais, conseguimos compreender mais. Apesar de que, quando estamos dentro desse movimento, essa consciência é difícil. E esse ir ao cimo, quer seja de nós, quer seja da montanha, no nosso exemplo, permite-nos ver mais, ver melhor e permite-nos entender que os caminhos convergem todos para o cume da montanha. Quando estamos mais abaixo, conseguimos ver várias possibilidades, não é? E parece que até que nos vamos distanciar. Mas quando chegamos ao topo da montanha, conseguimos entender que todos os caminhos estavam a ir em direção ao cume. E isto também conseguimos ver, dando um exemplo mais ibérico, que não é o presunto, estava a tentar encontrar aqui um elemento, é o Caminho de Santiago. Dando um exemplo mais ibérico, nós no Caminho de Santiago, quem já fez, e digo isto porque talvez seja provável que muitos de vós tenham feito, quem já fez consegue ter essa imagem presente certamente do que é chegar a Santiago e ver pessoas que estão a chegar de diferentes caminhos, percorreram caminhos completamente diferentes, mas tinham como destino Santiago, tinham aquela direção. E durante o próprio caminho tiveram experiências muito diferentes. Umas estavam mais acompanhadas, outras estavam mais isoladas, outras foram descobrindo coisas maravilhosas, outras simplesmente conheceram pessoas, umas tiveram mais reflexões do que outras, experiências totalmente diferentes. Mas o destino e a direção era comum. E aqui vemos a vida como caminhada, mas a vida também enquanto peregrinação. E à medida que caminhamos com os nossos passos, por humildes que sejam esses passos, vamos entrando em conexão com as ideias. Vamos tendo a capacidade de encontrar, de fazer ligações entre as coisas, estabelecendo pontos de união, encontrar semelhanças, ver as coisas de diferentes perspectivas. Vamos refletindo e vivendo. Vamos vivendo e refletindo enquanto seres humanos. E isto é possível porque o ser humano liga os dois mundos. Liga o mundo sensível, que falávamos há pouco, e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo das coisas que vemos, de forma simples. O mundo inteligível é o mundo das ideias, o mundo das coisas que não vemos.
E nesta perspectiva platónica que falávamos há pouco, as ideias são aquilo que faz com que as coisas sejam. Ou seja, não são as coisas que têm ideias. Não é o ser humano que tem ideias. As ideias existem. E aquilo que o ser humano pode fazer é tentar chegar às ideias. E então o ser humano tem a capacidade de unir estes dois mundos, o sensível e o inteligível, porque percebe os dois mundos. O ser humano vê no mundo concreto e entende no mundo das ideias. E a filosofia dá-nos a possibilidade de algo mais, de perceber algo mais. Dá-nos a possibilidade de perceber que estes dois mundos, afinal, são só um. Que não existem dois mundos. Existe um mundo inteligível que se reflete num mundo concreto. Há um único mundo. E a causa e a raiz desse mundo é este mundo inteligível. O ser humano consegue conciliar estes dois mundos, como dizíamos, porque vê e porque entende. E vai conseguir conciliar tanto melhor, quanto melhor perceber que as coisas são reflexos das ideias. Ou seja, que são símbolos. Quanto mais próxima for a relação do ser humano com os símbolos, melhor vai conciliar estes dois mundos, sensível e inteligível. Helena Blavatsky, que, como ainda no outro dia falávamos na aula, há uns anos ninguém tinha ouvido falar, mas graças ao YouTube, em parte, hoje em dia, muitas pessoas conhecem, felizmente. Para quem não conhece, é uma grande filósofa, um ser humano além disso, um ser humano com uma história muito interessante, uma mulher muito corajosa. E Helena Blavatsky fala-nos de 3 graus do saber. E são 3 graus de saber em relação do ser humano em relação ao mundo dos mistérios, em relação a este mundo das ideias mais elevado, em relação a Deus. Okay? Mas Deus aqui com uma acessão da palavra muito abrangente, ou seja, Deus como evidência interna de uma inteligência maior. Uma inteligência maior do que nós. Uma inteligência maior do que cada um de nós. Não que essa inteligência seja parte de nós é que somos parte dessa inteligência. E conseguimos refleti-la, melhor ou pior, segundo a nossa medida. Okay? Portanto, Deus nesse sentido. E se nos fizer impressão a palavra Deus, então substituímos a palavra Deus por outra. Mas é neste sentido de inteligência, uma evidência interna muito forte. Então, Blavatsky fala-nos destes 3 graus do saber em relação aos mistérios e em relação a Deus. A mística será a união com Deus, a união total com esses mistérios. A religião, a união com a representação desses mistérios. A união com a representação de Deus. E a filosofia surge aqui como um caminho intermédio de reunificação que nos possibilita chegar a captar os mistérios.
através de processos mentais, é certo, mas que ganham significado através das nossas vivências enquanto seres humanos. E, neste sentido, ser filósofo é ter parte desta vivência, desta possibilidade de reunificação com este mundo. Na prática, nesta perspectiva, ser filósofo é fazer-se perguntas. Mas não podemos ficar por aí, porque não é suficiente para ser filósofo. É fazer-se perguntas para obter respostas. Como falávamos, para chegar a algum lado. É também procurar a verdade. Mas não uma verdade absoluta. Uma verdade que se desdobra em pequeninos degraus que se tornam alcançáveis para nós subirmos, em oposição a uma escadaria interminável que nos angustia. Não é? Se nós virmos uma escadaria muito grande, muito alta, se nos concentrarmos no final dessa escadaria, provoca-nos angústia. Mas se a verdade se desdobrar nesses pequenos degraus, aí já conseguimos conceber a possibilidade de os subir. E talvez aí a angústia se transforme em esperança. Ser filósofo é também procurar a sabedoria. Uma sabedoria que ilumina. Ilumina consoante a nossa antena, vamos lhe chamar assim, está mais ou menos sintonizada. Ou, se quisermos outra imagem, se entendermos a sabedoria como um oceano, é a capacidade de bebermos desse oceano com o recipiente que nos coube, com o recipiente que temos. Ou seja, depende sempre do tamanho, da capacidade que nós temos de beber dessa sabedoria. Ser filósofo é também aquele que segue, que avança, que continua, que comete erros, que experiencia, que se coloca em movimento, como dizíamos há pouco. E nesse movimento vai-se construindo, pouco a pouco, ou seja, sobre os seus erros, sobre a sua experiência, vai-se construindo, vai crescendo interiormente. Ser filósofo é também trabalhar com algumas certezas. Certezas enquanto convicções. Porque se não tivermos alicerces, se não tivermos uma estrutura e se permanecermos em total dúvida em relação a tudo na vida, vêm ventos, porque os ventos vêm, abanam e facilmente a nossa estrutura é derrubada. Então tem de haver convicções de base. E essas convicções são o que confere consistência à nossa estrutura interior. Ser filósofo é também ouvir o nosso coração. E esta ideia está muito presente no pensamento da civilização egípcia. Já a fazer a ponte com as atividades que temos vindo a desenvolver no Dia Mundial da Filosofia. A doutrina do coração, que está muito associada ao Egito. Não é? Nós associamos o Egito talvez só a pirâmides, ou, enfim, a múmias, ou a faraós, o que seja.
Mas é muito importante a questão, a importância que se dá à doutrina do coração no Egito. Este ouvir o coração é ouvir a sua parte mais elevada, a sua parte mais profunda, é entrar em contacto connosco. É voltar a encontrar um eixo dentro de nós. Ser filósofo é também quem se esforça por viver aquilo que aprende. E, como falávamos há pouco, isto nem sempre é fácil de fazer. Eu digo nem sempre para ser simpática, porque nunca é fácil de fazer. Nós vamos tendo consciência, vamos tendo a percepção ao longo da vida que aprendemos coisas, que sabemos as coisas. Ainda como no outro dia falávamos na aula, isto também está muito presente na nossa linguagem, né? Quando estamos a conversar uns com os outros e dizemos não, eu sei isso que me estás a dizer, eu sei isso. Será que sabemos totalmente? Porque se soubéssemos, agíamos de acordo com isso. Assim, de forma limpa e pura. Não é fácil esse esforço necessário, não é fácil esse trabalho. Então, ser filósofo também passa por isso. Com este esforço em viver aquilo que aprendemos. É também tentar extrair leis de tudo aquilo que observamos. Dentro de nós, nos outros, na natureza. Tentar, através da observação, chegar a esses princípios que se aplicam em tudo. E, por exemplo, como estamos a fazer aqui, de um exemplo muito concreto, que é uma caminhada ou uma subida a uma montanha, retirar elementos que são válidos depois na nossa própria vida, interior e exterior. Ser filósofo é também querer ser autêntico. Querer ser fiel a si mesmo. E esta ideia, eu penso que é importante para mim, perdoem-me se não for para vocês, e desculpem se gostam de uma frase que se ouve muito hoje em dia, que é procurarmos ser a melhor versão de nós mesmos. Eu não gosto. Nada. Hoje em dia, mas já gostei. Gostei em tempos e depois pensei sobre ela. E quando comecei a pensar sobre ela, cheguei à conclusão de que não gosto. Porque o ser humano não tem versões. Não é? Quem tem versões é o Windows ou, sei lá, smartphone também tem, não sei se tem, ou se não se chamam versões. O ser humano não tem versões, o ser humano é como realmente é. E o processo não é de sermos a melhor versão do que nós somos, o processo é de sermos aquilo que realmente somos. E procurar a autenticidade passa por isso. Sermos o máximo que conseguirmos aquilo que realmente somos. Ser filósofo é também saber que a vida espera algo de nós e querer corresponder a isso. E mais, querer comprometer-me com isso. Como? Como modo de vida, como estilo de vida, como maneira de estar na vida. E na Nova Acrópole temos esta visão da filosofia, que é prática. Temos muitas vezes a necessidade de dizer que é uma filosofia prática, mas acaba por ser um bocadinho redundante, porque nesta visão da filosofia, a filosofia é prática. Não temos o semblante
dos filósofos ou da imagem que temos dos filósofos da antiguidade, ou não andamos com os livros debaixo do braço, ou andamos muitas vezes, mas normalmente a carregá-los, não tanto debaixo do braço. Mas, além dos livros, também andamos, ainda hoje de manhã, andamos de colete a limpar rios, por exemplo. Ou andamos a lutar contra as nossas inseguranças, a tentar recitar. Ou andamos a tentar entrar em contacto com a beleza do corpo humano quando experimentamos dançar. Ou a jogar xadrez, quando nos queremos conhecer a nós e queremos conhecer o outro, através da forma como joga, através das escolhas que faz no tabuleiro de xadrez. Ou quando estamos a fazer práticas físicas de preservação da saúde, do corpo físico, tentarmos superar a resistência, os nossos medos, ou a investigar temas, quando nos propomos a investigar um tema específico, ou estudar, quando estamos a estudar determinada matéria que faz parte do nosso programa de estudos, ou ver as coisas de diferentes perspectivas, tentar refletir sobre diferentes formas de ver a mesma realidade, para nos pormos no lugar do outro, tentar entender o que é que move o ser humano, a ação do ser humano. Então, tudo isso, na visão da Nova Acrópole, é ser filósofo, que, julgo eu, vai muito ao encontro daquilo que estamos a falar. Na escola também nós damos muita importância à formação do caráter, no sentido de tentarmos ser cada vez melhores pessoas, tentarmos sempre fazer o melhor pelos outros, pelo mundo, tentarmos pensar cada vez melhor, tentarmos falar cada vez melhor, mas não procuramos uma grande eloquência, no sentido em que não pretendemos ter um discurso que enrede de tal maneira que ninguém percebe o que nós estamos a dizer. E muitas vezes também associamos isso à eloquência do filósofo que imaginamos, não é? Basta-nos ter ferramentas para nos expressarmos a nós mesmos. Ter ferramentas para sermos capazes de expressar a nossa verdadeira natureza. E sim, precisamos de ferramentas. Mas o objetivo é esse. E também não pretendemos ser perfeitos. Pretendemos sim aproximar-nos o mais perfeitamente possível daquilo que sentimos que somos. Porque de alguma forma todos nós sentimos que somos outra coisa, além do que aquilo que mostramos ser. Uma coisa que nós falamos muito na escola, que o professor nos diz várias vezes: uma coisa é aquilo que somos, outra coisa é aquilo que pensamos que somos, outra coisa é aquilo que os outros pensam que nós somos. Ou seja, outra coisa completamente diferente é aquilo que somos realmente. Então, que nos consigamos aproximar cada vez mais disso é o verdadeiro objetivo. E se temos de dar uma definição de filosofia, porque o título da atividade é o que é filosofia, então deduzo que todos estejamos à espera de uma definição. Eu não criei nenhuma, não inventei nenhuma. Para que inventar quando há uma tão boa? Platão.
Filosofia é a música que se faz com a alma. Uma frase muito bonita e muito recheada de conteúdo. Também pegando numa ideia que o professor José Carlos tem num dos seus artigos, que a filosofia não é mais um conhecimento. Filosofia é a alma do conhecimento. Tal como a música não sai de uma guitarra, por exemplo, a música sai de quem a vivifica, de quem a pensa, de quem a sente, de quem a executa, e a guitarra é um instrumento que a torna real para nós, para os nossos sentidos. Com a filosofia, eu julgo que é a mesma coisa. Ou seja, a filosofia não sai da mente. A filosofia sai de quem a vivifica, de quem a sente, de quem a pensa e de quem a torna real. Ou seja, a filosofia é outra coisa, além do processo mental. É muito mais do que isso. E buscando imagens ou apropriando-me de imagens que, enfim, não são minhas de toda, sem dúvida alguma. Filosofia é fogo. E esta imagem aparece muitas vezes. É uma chama que se acende e que nos dá um sentido. Filosofia é, sem dúvida, entusiasmo em Deus, ou Deus em nós. Filosofia é sentirmos Deus, da maneira que falávamos há pouco, em nós. E, nesse sentido, filosofia é transformação. É aquilo que nos permite transformarmos enquanto seres humanos. Então, não vos trago uma definição criada por mim para encerrar a atividade, de maneira nenhuma. Mas acho que temos de saber aproveitar também aquilo que já temos de valioso. E se existem tão boas ideias, e se existe esta definição de Platão tão boa que nos cabe, na minha perspectiva, que nos cabe, façamos dela instrumento de reflexão. Ou seja, o que é que isto pode significar? De ser a música que fazemos com a alma.